RangelCast, o podcast que caminha lado a lado com a informação. E o tema desta quinta-feira, dia 5 de janeiro, é... Apita o árbitro, correu, Pelé, chutou! Pelé, número 10, milésimo gol do maior jogador de futebol do mundo! O dia amanheceu bonito, viu? Mas isso a gente não autoriza a gente a acreditar que ele vai se conservar bonito. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. Os problemas de saúde de Pelé começaram há 10 anos, quando ele passou por uma cirurgia no quadril. Desde então, o Rei passou por várias operações e tratamentos. O rei a gente presta mesmo homenagem, né? Não tem jeito, né? Ele foi sempre um com a bola, né? Ele sempre foi um com quem ele fez, né? Isso é um exemplo que a gente precisa ter pra gente mesmo. O Pelé é referência, né? Pra quem gosta de futebol, pra quem não gosta, ele conseguiu atingir. Ele representa Santos e nosso futebol, né? É uma emoção que, não sei, é difícil de definir alguma coisa assim nesse sentido. Liga a lateral, cobrado para Rivelino, cruzou para Pelé, cabeceou, gol! O Estado ataca, aproveitando a indecisão da retaguarda italiana. Rivelino suspendeu, ele subiu. Grande Pelé, assisti o milésimo gol do Pelé, cara. Tinha 18 anos de idade, isso me marcou muito. E outras coisas, a humildade, a sinceridade, o caráter. O Pelé, acho que teve uma grande influência para eu ter esse grande orgulho aí de ser santista, tanto pelo time como pela cidade. Acho que ele fez a diferença de eu estar aqui agora e tá na fila aí, não sei, tô uma hora, posso ficar aí o dia inteiro, vai ser pouco pelo que ele já fez pela gente, e acho que essa quantidade representa só um pouco do que ele representa pelo time, pela cidade, pelo futebol, pelo esporte. No dia 29 de dezembro de 2022, às 3h27, era dada a notícia nos principais veículos de informação desse nosso país a morte do grande rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E claro, as redações já estavam aguardando por essa notícia há mais de um mês. Boa parte estava preparada, mas e o público? E a repercussão? Eu fiquei pensando naquela frase que o Lula disse lá no Jornal Nacional, rei morto, rei posto. Eu vi que isso não aconteceu com Pelé. A gente viu que o rei é eterno. O nosso RangelCast de hoje, apresentado por mim, Christopher Leforte, é especial. Especial Pelé. E claramente, eu não poderia deixar de começar esse nosso especial aqui do RangelCast começando a falar de pai para filha e neto. 3 gerações de santistas e torcida jovem. Eu tô falando do Thales, sua filha Thaís e seu neto Rian. Thales, como foi passar o sangue da torcida jovem do Santos para Thaís e atualmente seu neto? Foi de pequeno, né? Desde pequeno, sempre fui pra vila. Graças a Deus tive a oportunidade, tive o prazer de ver ele terminar aqui. Aí a minha filha, um tempo ela foi indo. Chegou aí pra Vila Palmeira comigo. Mostrei vários jogadores pra ela. E na lembrança ela guarda. Mas não teve o prazer que nem o pai teve, de poder ter visto o Pelé ajoelhar lá na vila, lá. E pra você, Thaís, como é que foi tudo isso? Como é que foi a morte do Pelé pra você? Essa passagem de santista pai pra santista filha? Sim, foi triste, né? Porque ninguém esperava, né? Sou santista desde pequena.
Assisti vários jogos, não tive a oportunidade de ver ele jogando, mas o filho dele, o Edinho, que chegou a ser o goleiro do Santos, né? Cheguei a assistir vários jogos na Vila Belmiro. O eterno Rei Pelé vai ficar em todos os nossos corações. O Rian também é santista, é de pai para filha, de mãe para filho. E é isso. Agora eu vou falar sobre quem entende do assunto. Ele é conhecido como Dicionário do Esporte na Uniprangel. Eu estou falando do setorista do Santos Futebol Clube, o jornalista Lucas Costa. A quem eu pergunto, qual foi a importância do Pelé para o futebol brasileiro? Toda, resumindo, toda, porque assim... sem o Pelé, acho que o futebol brasileiro não seria o que é hoje. Porque em 1958, com 17 anos, ele foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador da seleção brasileira que conquistou o primeiro título mundial. Em 62 a gente sabe que ele jogou uma partida, se machucou, não jogou mais na Copa. O Amarildo entrou no lugar dele. Mas em 1970 foi a coroação, né, aquela atuação mágica do rei. Então é aquilo, né? Sem o Pelé, o futebol brasileiro não seria metade do que é hoje, ou não seria nada do que é hoje. Então a importância desse cara pro futebol brasileiro e pro Santos Futebol Clube é muito grande. Infelizmente tivemos um corte aqui no sinal do Lucas, mas deu pra gente ver, completando o raciocínio, que o final foi a grande importância do Pelé para o Santos Futebol Clube, e a gente continua aqui a nossa rodada de entrevistas. Eu vou falar agora com o professor jornalista Wagner Aragão, que vai falar sobre a importância do Pelé para Santos e para o Brasil. Dezembro de 98, primeira vez que eu saí para fora do Brasil, fui para Cuba, passei uns dias em Havana. E à medida que eu ia conhecendo as pessoas e que ia dizendo que era do Brasil, e quando dizia que era de Santos, era imediata a reação. Ah, Santos, de Pelé. Então Pelé reforçou o posicionamento de Santos no mapa mundi. Antes de Pelé, a cidade de Santos já tinha um reconhecimento internacional, nacional, pela sua posição estratégica, pela sua importância econômica, pela sua importância histórica, cultural, terra de José Bonifácio, do padre Bartolomeu de Gusmão, terra onde viveu por um bom tempo e por uma época de bastante efervescência cultural, viveu Pagu, Plínio Marcos. Mas Pelé coloca Santos no mapa mundi por um dos elementos mais universais, mais agregadores, né, mais cosmopolitas da nossa sociedade, que é o futebol. Então, ele colocou o Santos Futebol Clube e, por tabela, a cidade de Santos no mapa mundi, fazendo com que a cidade e o clube sejam reconhecidos internacionalmente por diversas gerações. Nossa rodada de entrevistas agora vai dar uma aprofundada. E eu gosto de dar essa aprofundada, mesmo que as pessoas falam que a gente não pode entrar dentro da notícia, mas acho que isso é importante. Minha colega de sala, a Vitória Malafatti, no último semestre de 2022, na matéria de telejornalismo da Unip, fez uma matéria sobre o Museu Pelé. E eu perguntei para ela como é a sensação de você fazer uma homenagem em vida e depois você tá ali fazendo a cobertura do velório do rei do futebol. Como é que foi essa situação? Então, quando eu fui fazer a reportagem no museu, foi muito gratificante porque eu fui muito bem recebida e tudo o que tinha ali foi muito bem explicado pelo diretor do museu, Paulo Monteiro. E numa parte da nossa reportagem, ele levou a gente para a Sala do Rei e falou o quanto o Pelé era uma pessoa super acessível, e ali eu me enchi de esperança de talvez conseguir uma entrevista com ele, até que eu me deparo com esse dia tão triste, né, saber do falecimento do Pelé. Mas o trabalho de jornalista não pode parar. É claro que eu preferia ter uma entrevista do Pelé do que ter que cobrir o seu enterro, né?
Mas de qualquer forma, é muito... Eu sinto que eu tô participando da história, não só do Brasil e do mundo, como da minha carreira. E é incrível poder, sabe, ter tido o privilégio de morar tão perto de Santos e ter tido a possibilidade de ir no enterro do Pelé, porque eu imagino quantas pessoas no mundo gostariam de estar naquele meu lugar na fila. Então, é uma honra. Falando em museu, eu não poderia deixar de falar e citar ele, né? O diretor do Museu Pelé, Paulo Monteiro, que sempre tratou a Vitória e trata todo mundo bem e sempre recebe as pessoas com o maior carinho, conversa, o cara é uma memória de elefante, falando sério, que é daquelas que HD externo não tem limite. É uma pessoa super carismática e que vai falar aqui hoje, né, sobre o aumento do público no Museu Pelé, qual vai ser os próximos passos da gestão do museu. Além do salto, né, que o museu deu, né, antes era 5 ou 6 mil pessoas que iam no ano e conseguiram bater essa meta em um dia após a morte do Rei Pelé, que teve o museu lotado, né? E o microfone é seu, Paulo, pode falar quanto que você quiser, porque agora é a hora, né? A gente quer saber quais são as próximas programações e o que vai acontecer agora no pós-morte do Pelé. Fica agora. Não, o museu, inclusive, ele recebeu muita gente na sexta-feira, um dia após o falecimento do Pelé. É claro que ele é sempre uma referência na cidade. As pessoas, inclusive a imprensa internacional, sempre tem alguma coisa a ver com o Pelé, o pessoal vem aqui ao museu. E agora, então, mais do que nunca, né? A gente recebeu, gente do mundo todo, e uma procura maior de visitantes, gente dos estados, de outros países, enfim. A procura pelo museu foi muito grande. Nós somos oficialmente o lugar que tem o acervo do Pelé. Que nem, por exemplo, tem o Santos Futebol Clube, que eu adoro, eu sou santista, mas é a história do Santos que o Pelé faz parte. Agora, ali no museu, ali é o acervo do Pelé. E, teoricamente, nós é que somos os responsáveis por isso, né? Então, é claro que agora aumenta ainda mais a responsabilidade e a gente vai estar sempre preparando coisas novas também com relação a isso. Nós temos uma área de exposição permanente, que mesmo sendo permanente, é a mesma exposição desde que inaugurou o museu 8 anos atrás, só que a gente também tem a intenção de mudá-la de tempos em tempos. Nós, como criamos um espaço para exposições temporárias, a nossa intenção é sempre renovar, nem que seja a cada um ano e pouco, a gente fazer alguma coisa diferente. Sendo assim, com essa nossa última entrevista, dando ponto final nessa edição especial do Rangelcast, falando sobre o Pelé, o rei do futebol, encerramos essa edição desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Desejando vocês aí de casa um ótimo 2023 e que todos nós fiquemos na paz. E, claro, desejo um até a próxima para vocês aí de casa. Obrigado pela companhia, preferência e atenção. Tchau, tchau.